E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Programa da Fé. De volta à palavra original. Meus ouvintes preciosos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós estamos ainda estudando a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E este será já o 7º programa. Ouvintes, nós temos aprendido que Deus está nos aperfeiçoando. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E nós atingiremos a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus, conforme aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. E esta estatura é composta de fé, de virtude, de ciência, de temperança e de paciência, que é o nosso estudo desta programação. Fé, virtude, ciência, temperança, agora paciência. Reconhecendo que fé, para ser o firme fundamento sobre o qual vai estas virtudes, é fé na palavra. São Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram ventos, correram rios e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se a tua fé é na palavra,
e somente na palavra, você terá a fé de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê em. E sobre esta fé, esse firme alicerce, você acrescenta então estas coisas. E hoje é a vez da ciência, ou melhor, da paciência. Agora, quando se fala em paciência, logo vem paciência com quê? Alguns dizem com as pessoas. É claro que chegaremos a ter paciência com as pessoas. Mas esta paciência da qual estamos falando é paciência com Deus. Porque para o crente, vejam bem, o crente está enquadrado no Salmo 37, versículos 4 e 5. Está escrito assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, para o marido, que tem que ter paciência com a esposa, tenha paciência com Deus. Você terá para a sua esposa. Você terá para o seu esposo. Você terá com os filhos, com o vizinho. Seja qual for o teu problema, você o apresentará a Deus. E com paciência, você esperará. Está compreendendo? Porque dependemos de Deus. E Deus permite algumas provas para que através das quais alcancemos paciência. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós temos um exemplo de um homem que foi paciente, mas ele só teve a paciência porque ela estava sobre o fundamento da fé. Abraão. Vejamos que ele esperou por 25 anos. Não é pouca coisa. Não é pouco tempo. Esperar por 25 anos. Só que ele tinha fé que Deus era poderoso para assim o fazer.
Então não importava para ele se estava ficando mais velho, mais difícil. Ele esperou com paciência. Aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Um homem, para crer que Deus vai lhe dar algo, e ele demora por 25 anos, ele só consegue esperar se ele tem paciência. E não é isso que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 36. Pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Nós temos que aprender uma coisa. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo de Deus, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Se você esperar em Deus, crendo que esse monte será removido, crendo que o seu esposo
vai servir a Deus contigo, ou a sua esposa, ou seus filhos, Deus te porá um novo canto na tua boca. Tenha paciência. Em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma vez esperando em Deus, a sua força é renovada. Sim. E você sobe como águia. Experimente subir num edifício alto e olhar para baixo. Carros maiores do que você, caminhões, se tornam pequenos como brinquedos. E quem espera em Deus se agiganta, cresce, as forças são renovadas. Então não temas, o monte fica pequeno, o gigante vira anão, mares viram como enxurrada de calçada quando chove. Você cresce, você é renovado, é renovada, e as mãos de Deus, no seu tempo, no tempo certo, Deus não atrasa, Deus não adianta, Ele não atrasou quando chegou para Marta e Maria, quando Lázaro estava há 4 dias sepultado, já em estado de putrefação. Ele chegou na hora certa. Se ele chegasse no tempo de Marta, ele curaria o enfermo, mas ele chegou no seu tempo e fez uma obra maior. É como com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não os livrou da fornalha. Deus os livrou dentro da fornalha. Portanto, acredita, tenha paciência com Deus e automaticamente você terá paciência com tudo que está à sua volta. E você será mais do que vencedor. Porque Abraão esperou e venceu. Jó esperou e Deus virou o cativeiro de Jó. Sadraque, Mesaque e Abednego esperou e o 4º homem entrou em cena na fornalha aquecida 7 vezes mais. Deus entrará em cena. Lance a sua ansiedade aos pés de Jesus. Aleluia! Lance seus problemas, suas preocupações e descansa nos braços do nosso grande Deus. Ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Somos mais do que vencedores. Acrescente sobre a temperança a paciência. Vamos orar. Orem comigo, meus queridos e minhas queridas irmãs.
Senhor, meu Deus e Pai, autor e consumador de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Estamos vivendo em uma era onde se consomem muitos medicamentos para controlar a ansiedade. O mundo está em uma correria. Ninguém tem tempo para nada. Mas nós podemos deixar a nossa pressão escapar. Sim, a pressão faz explodir. Mas nesse instante, meu Deus, eu oro a favor dos nossos ouvintes. Esses que estão preocupados, com a cabeça pressionada, às vezes fazendo até coisas sem esperar, sob pressão. E quando fazemos algo sob pressão, nós adiantamos e fazemos coisas erradas que não faríamos se pensássemos. Mas, meu Deus, traz uma calma para os nossos ouvintes. Traz uma fé, e sobre esta fé, a paciência. E move-se sobre eles agora, abençoando os tais, curando os tais e dando aquela paz que excede todo entendimento, a paz para o lar, a paz no ambiente de trabalho, a paz entre família, em nome do Senhor Jesus. Amém.